If the world hates you, just remember that it has hated me first. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ver este vídeo é criado com o intuito de falar a respeito da Guerra dos Farroupilhas. Sem mais nenhuma dúvida, vamos começar. A Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolta dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, foi uma das revoltas provinciais que aconteceram no território brasileiro durante o período regencial. Ela ganhou notoriedade pelo maior tempo de duração, 10 anos. Além disso, foi uma das que apresentaram maior ameaça à integridade territorial brasileira. Organizada como movimento da elite gaúcha, a Guerra dos Farrapos encerrou-se após a negociação de paz dos estancieiros gaúchos com o governo. Os termos da rendição ficaram conhecidos como Tratado do Poncho Verde. Causas da Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos aconteceu, principalmente, por causa da insatisfação dos estancieiros gaúchos com a política fiscal do governo brasileiro. No século XIX, a província do Rio Grande do Sul tinha como principal produto o charque carne seca, que era vendido como principal alimentação dos escravos no sudeste e nordeste do Brasil. O charque era produzido pelos charqueadores, que compravam a carne bovina dos estancieiros, os criadores de gado do Rio Grande do Sul. A grande insatisfação destes estava relacionada com a cobrança de impostos realizada pelo governo sobre a produção de charque da região. O charque gaúcho recebia uma pesada taxa de cobrança, enquanto o que era produzido pelos uruguaios e argentinos tinha uma taxação diminuta. Esse quadro tornava o produto gaúcho menos competitivo, uma vez que seu preço era maior. A principal exigência dos estancieiros era que o charque estrangeiro fosse taxado para tornar a concorrência entre o produto nacional e o estrangeiro mais justa. No entanto, outras razões ajudam a entender o início dessa revolta. Insatisfação com a taxação sobre o gado na fronteira Brasil-Uruguai. Insatisfação com a criação da Guarda Nacional. Insatisfação com a negativa do governo em assumir os prejuízos causados por uma praga de carrapatos que atacou o gado na região em 1834. Insatisfação com a centralização do governo e a falta de autonomia da província. Circulação dos ideais federalistas e republicanos na região. A soma desses fatores levou os gaúchos a rebelarem-se contra o governo central em 20 de setembro de 1835. Em um primeiro momento, a revolta não tinha caráter de separatismo, mas, à medida que a situação avançou, a saída separatista ganhou força. Resumo dos acontecimentos. Como vimos, a revolta realizada pelos farrapos iniciou-se em 20 de setembro de 1835 e espalhou-se por parte considerável do território do Rio Grande do Sul. Entretanto, o anúncio da separação da província só aconteceu em setembro de 1836, dando origem à República Rio-Grandense, também conhecida como República de Piratini. A Guerra dos Farrapos teve como líder o estancieiro Bento Gonçalves, que, inclusive, foi presidente da República Rio-Grandense por algum tempo. Outros nomes importantes foram o do italiano Giuseppe Garibaldi e o do militar brasileiro Davi Canabarro. Ambos foram responsáveis por levar a guerra contra o Império para a província de Santa Catarina, fundando lá a República Juliana, em julho de 1839. A República Juliana, no entanto, teve curta duração, pois essa região foi retomada pelo governo imperial em novembro do mesmo ano. A Guerra dos Farrapos, apesar da sua longa duração e da sua extensão para outra província do sul do Brasil, teve, em geral, combates de baixa intensidade. Isso é perceptível, pois, ao longo de 10 anos, cerca de 3.000 pessoas morreram. A cabanagem, por exemplo, em 5 anos, resultou em 30.000 mortos. Um ponto importante é que não há consenso entre os historiadores sobre se os farrapos queriam de fato separar-se do Brasil ou se apenas queriam garantir mais autonomia para sua província.
Outro ponto que merece ser considerado é que a luta dos farrapos não contou com o apoio de toda a população gaúcha. A cidade de Porto Alegre, por exemplo, não os apoiou, pois, conforme afirma Boris Fausto, a revolta não uniu todos os setores da população gaúcha. Ela foi preparada por estancieiros da fronteira e algumas figuras da classe média das cidades, obtendo apoio principalmente nesses setores sociais. Os charqueadores que dependiam do Rio de Janeiro, maior centro consumidor brasileiro de charque de couros, ficaram ao lado do governo central /vertical 1/vertical. Os combates concentraram-se em confrontos de cavalaria, dos quais pode-se destacar a vitória dos farrapos na Batalha de Ceval. No entanto, à medida que a reação imperial consolidava-se, os farrapos perderam força e partiram para a guerra de guerrilha. O professor e jornalista gaúcho Juremir Machado da Silva afirma que os farrapos assumiram essa estratégia a partir de 1842, quando, segundo ele, o conflito já estava liquidado a favor do Império Brasileiro /vertical 2/vertical. Para conter a revolta na província do Rio Grande do Sul, o governo brasileiro nomeou Luiz Alves de Lima e Silva, o Barão de Caxias, futuro Duque de Caxias. A ação de Caxias à frente de 12 mil homens foi muito eficiente, pois conseguiu sufocar os farrapos com ações militares estratégicas e, com a diplomacia, levá-los à negociação. Fim da Guerra dos Farrapos. A paz foi assinada no Tratado de Poncho Verde, em que os farrapos colocaram fim na revolta e, na condição de derrotados, aceitaram os termos propostos pelo governo. O acordo realizado entre o governo brasileiro e os farrapos estipulou taxação em 25% sobre o charque estrangeiro, anistia para os envolvidos com a revolta, incorporação dos militares dos farrapos ao exército imperial. Mantendo sua patente, os provincianos teriam direito de escolher o próprio presidente de província. Entretanto, isso não foi cumprido. Os escravos que lutaram do lado dos farrapos seriam alforriados, item também não cumprido. E assim, terminar o trabalho. Espero que tenham gostado e tenham aprendido muita coisa. Tenham uma ótima noite, tarde ou manhã, e até! Mas eu aprendi a fazer sim. Oh, tem como fazer silêncio ou tá difícil?